Olá, capitães. Shalom, uma boa tarde a vocês. Deus derrame bênção sem medida sobre a vida de vocês a cada dia. Pretendo ser breve, não quero demorar. Demorei um pouco para conseguir entrar e mandar essa mensagem para vocês, mas é algo um pouco sério, né, o que nós temos para falar nessa tarde. E como eu comentei ainda há pouco na mensagem que eu coloquei de Gênesis 4, uma coisa que nós precisamos pensar, o alcance das nossas ações, o alcance das nossas atitudes, muitas das vezes a gente só vai saber quando as consequências chegarem, quando os resultados, né, aparecerem. E dentro desse texto que eu tenho trabalhado, estou montando algo, Deus está me dando algo, então tem uma palavra em construção. Ontem eu me deparei com esse detalhe na palavra. A partir do momento em que as ofertas são oferecidas e tudo mais, Deus me levou a ver algo, né? O reflexo na vida de Caim das atitudes dos seus pais, Adão e Eva. Quando ele fica irado por conta de Deus não ter recebido a sua oferta, o Senhor diz para ele no versículo 7, se procederes bem, é certo que serás aceito. Deus faz uma pergunta e ao mesmo tempo diz para ele, se você proceder bem, vai haver aceitação para você. Só você fazer o que é certo. Então Deus está falando com ele. Mais à frente, nós vamos ver que ele faz o contrário do que Deus falou, quando no versículo 8 ele diz, saiamos, né, ao campo, e nessa saída ele acaba matando seu irmão Abel. Ou seja, Deus fala com ele, ele não dá ouvidos a Deus e faz o contrário do que Deus mandou. Ou seja, se você parar para analisar nesse momento, há aí um reflexo das atitudes de Eva. Eva sabia que não podia comer da árvore, dá ouvidos à serpente. Ela ouviu a quem não devia ouvir e deixou de ouvir aquele que ela deveria unicamente ouvir. Ela deixou de ouvir a Deus. E nesse caso, o reflexo disso está aí na vida de Caim. Quando ele deixa de ouvir a Deus, ele deixa de fazer o que é certo. E aí entra o reflexo também de Adão. No momento em que ele chama Abel para ir ao campo, você vai ver que o resultado disso aí é que ele acaba matando o seu irmão. No versículo 9, quando Deus pergunta a ele, Caim, onde está o teu irmão Abel? A resposta dele é o reflexo de quando Deus pergunta a Adão o que ele havia feito, e ele começa a dizer, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele começa a transferir a responsabilidade para Eva, começa a transferir a responsabilidade para Deus, e ele não assume a responsabilidade do seu ato. Assim também acontece na vida de Caim. Quando ele mata Abel e Deus pergunta a ele pelo irmão, ele dá essa resposta, né? Não sei, acaso sou eu protetor do meu irmão, mas como primogênito ele deveria ser protetor do irmão. E ele se esquiva de assumir a responsabilidade. Ele se isenta da responsabilidade. Ele está aí transferindo para o pai, talvez, que deveria cuidar do filho, ele está transferindo para o próprio Abel, que deveria se cuidar. Porém, ele sabia o ato que ele havia cometido, assim como Adão sabia o ato que ele havia cometido. Ou seja, na vida de Caim também há o reflexo do seu pai, Adão. Não assumiu o ato, não assumiu a responsabilidade. Com esse pensamento, capitães, eu quero te dizer, o que você tem espelhado aos seus filhos dentro da sua casa? Qual é o reflexo que os seus filhos estão vendo em você dentro da sua casa? Talvez ainda há tempo de correção, para que no futuro você não veja ser refletido as falhas, os erros que hoje você está cometendo, como foi o caso de Caim
refletindo aí as atitudes do seu pai e da sua mãe. Talvez você vai dizer, eu ainda não tenho filho. Ainda não tem, mas virá a ter. E ainda que não tenha filho, e as pessoas que estão ao seu redor, com os seus atos, com as suas atitudes, como você tem influenciado? Qual é o reflexo que estão vendo em você em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao Espírito Santo que habita em você? Então é algo muito sério para nós pensarmos qual é o reflexo das consequências que virão no futuro, boas ou positivas. O bispo sempre cita em oportunidades o exemplo de Caxias, quando ele diz que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Para onde você vai arrastar os seus filhos? Com exemplo bom ou com exemplo negativo? Lembre-se, a consequência dos seus atos, ela é inevitável. Então, que as consequências dos seus atos sejam boas. Deus vos abençoe.